Olá e sejam bem-vindos ao nosso vídeo. O tema tratado hoje são as enzimas. Para iniciarmos, é necessário que entendam que toda enzima é uma proteína, e como quase tudo dentro da biologia tem sua exceção, a exceção a essa afirmação são as ribozimas. As ribozimas são enzimas formadas por RNA e não por proteínas. Elas têm capacidade autocatalítica, ou seja, o produto formado atua como o próprio catalisador. Sabendo que as enzimas são proteínas, podemos deixar claro um segundo ponto. As enzimas são proteínas que se apresentam na forma terciária ou quaternária, pois proteínas primárias e secundárias ainda não são ativas. E o terceiro ponto é que as enzimas são orgânicas, e nesse caso não temos exceção, já que tanto as proteínas quanto o RNA são moléculas orgânicas. Então, o que temos definido até agora? Sabemos que as enzimas são moléculas orgânicas e proteicas. E qual a função delas? As enzimas agem como catalisadoras nas reações químicas. Isso quer dizer que elas aumentam a velocidade dos processos sem que a reação propriamente dita seja alterada. Vamos conseguir explicar isso mais detalhadamente mais para frente. Continuando então na definição das enzimas, sabemos também que elas são altamente específicas, ou seja, cada uma delas atua sobre um substrato específico em uma reação. Essa alta especificidade permitiu que muitas delas fossem reconhecidas pelo nome de seus substratos ou a uma palavra que descreve sua atividade, com a adição de um sufixo ase. Por exemplo, a urease catalisa a hidrólise da ureia, e a DNA polimerase catalisa a polimerização de nucleotídeos para formar o DNA. Essa nomenclatura é conhecida como um nome recomendado, pois ele é mais curto e mais facilmente utilizado no dia a dia de quem trabalha com as enzimas. Existem também os nomes usuais, que são alguns casos conhecidos em que o nome da enzima derivou, por exemplo, de sua função ou a partir de sua fonte. Por exemplo, a pepsina tem seu nome derivado do grego pepsis, que quer dizer digestão, e ela atua na digestão de alimentos dentro do estômago. A lisozima tem seu nome a partir da palavra lisar, que quer dizer degradar, pela sua atuação na degradação da parede de bactérias. Um exemplo de uma enzima onde seu nome usual é derivado a partir de sua fonte é a tripsina, que originou a partir do grego trien, que quer dizer desgastar, pois foi obtida esfregando o tecido pancreático com glicerina. Porém, muitas vezes, uma enzima acabava apresentando mais de um nome, ou duas enzimas apresentavam o mesmo nome, resultando em confusão e ambiguidade. Por essa razão, e também pelo número cada vez maior de enzimas descobertas, foi realizado um acordo internacional, adotando uma nomenclatura a partir de uma classificação de enzimas, resultando em um nome sistemático e um número de classificação, dotado de 4 números. O primeiro número determina sua classe, o segundo número determina sua subclasse, e os 2 últimos números variam conforme a especificidade de cada enzima. Esse nome sistemático que cada enzima recebeu dá informações precisas sobre a função da mesma, e de acordo com o Comitê de Nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, existem 7 classes que dividem as enzimas. A primeira classe são das oxirredutases. Elas catalisam as reações de óxido-redução, que são aquelas em que ocorrem quando há transferência de elétrons, ou seja, uma espécie química perde elétrons oxidando-se, enquanto a outra espécie ganha elétrons reduzindo-se. Essa classe possui 24 subclasses com cerca de 1920 enzimas. A segunda classe são a das transferases. Elas catalisam reações de transferência de grupos, como por exemplo a transferência do grupo fosforil em reações de ATP. Essa classe possui 10 subclasses e aproximadamente 1930 enzimas. A terceira classe são das hidrolases. Elas catalisam reações de hidrólise, que são aquelas onde ocorre a quebra de moléculas pela ação da água. Essa classe possui 13 subclasses e aproximadamente 1320 enzimas. A quarta classe são a das liases. Elas catalisam reações de adição de grupos químicos a duplas ligações, ou então retiram esses grupos
produzindo duplas ligações. Essa classe possui 8 subclasses e contém aproximadamente 700 enzimas. Já a quinta classe são das isomerases. Elas catalisam as reações que levam à formação de isômeros, transferindo os grupos químicos dentro da mesma molécula. Essa classe contém 7 subclasses e aproximadamente 405 enzimas. A sexta classe são a das ligases. Elas catalisam as reações onde há formação de ligações covalentes acopladas à energia de hidrólise de compostos do tipo nucleotídeo trifosfato, como ATP, ou então de outros compostos ricos em energia que não são nucleotídeos trifosfatos. Essa classe contém 6 subclasses e aproximadamente 220 enzimas. Já a sétima e última classe são a das translocases. Essa classe foi mais recentemente reconhecida e classificam as enzimas que catalisam o movimento de íons e moléculas através de membranas. As enzimas contidas nessa última classe eram anteriormente classificadas dentro das hidrolases, porém essa classe não descrevia devidamente suas reações. Essa classe contém 6 subclasses e aproximadamente 90 enzimas conhecidas. Para entendermos melhor como essa nomenclatura funciona, vamos pegar um exemplo. Na reação onde temos ATP mais D-glicose como reagentes e ADP mais D-glicose 6-fosfato como produtos, podemos observar que o grupo fosforil foi transferido de molécula. Essa reação é catalisada pela enzima ATP-D-hexose 6-fosfotransferase, que é seu nome sistemático, e o seu número de classificação é EC2711. Então, o que significa esse número? A sigla EC vem de Enzyme Commission, que significa Comissão de Enzimas. Como vimos anteriormente, o primeiro número indica a classe. Nesse caso, temos o número 2, que indica que a classe são as transferases. O segundo número indica a subclasse. Nesse caso, o número 7 indica que a subclasse dessa enzima são as fosfotransferases. Já o terceiro número está indicando aqui que a fosfotransferase tem um grupo hidroxila como aceptor. E o quarto número está indicando que a D-glicose é o aceptor do grupo fosforil. O nome recomendado aceito dessa enzima, que é aquele nome utilizado no dia a dia, é hexocinase. Porém, outros nomes aceitos dessa enzima são ATP-glicose fosfotransferase, hexocinase D, hexocinase tipo 4, hexocinase tipo 4 glucosinase e hexocinase ATP dependente. Como podemos ver, não é brincadeira quando dizemos que temos uma enorme quantidade de enzimas conhecidas, e em somente um exemplo de enzima foi possível encontrar diversos nomes aceitos. Então podemos perceber a necessidade de uma classificação mais formal. Como vimos anteriormente, as enzimas aceleram a velocidade da reação. Isso faz com que a energia de ativação dessa reação seja menor. E o que isso quer dizer? Podemos ver como isso acontece no gráfico. Se temos no eixo X a reação e no eixo Y a energia, a reação já se inicia com uma quantidade de energia. E para que uma reação química qualquer ocorra, existe um estado de transição onde algumas ou todas as ligações químicas dos reagentes se quebram, formando novas ligações nos produtos. Para que a reação passe por esse estado de transição, é necessária uma certa quantidade de energia, conhecida como energia de ativação. Então, a diferença de energia entre a inicial e a máxima durante o estado de transição é a energia de ativação. Passado por esse estado de transição, a energia diminui até chegar ao final da reação, onde a diferença entre a energia inicial e a energia final é a energia liberada na reação. Quando as enzimas atuam nessas reações, elas diminuem a energia de ativação. Então, saímos da mesma energia inicial e chegamos à mesma energia final, porém com uma energia de ativação bem menor. Então, na verdade, a velocidade da reação aumenta porque a energia de ativação diminui. O aumento da velocidade da reação pode estar na casa de 10 à quinta até 10 a 17. Sem essa diferença de velocidade, uma reação química diária, como a oxidação do açúcar, não seria possível em uma escala de tempo biologicamente útil.
No entanto, esse aumento de velocidade também depende da enzima estar atuando em sua máxima eficácia. E o que é necessário para que isso ocorra? Para que as enzimas trabalhem em sua máxima eficácia, cada uma delas tem suas condições ideais. Quando essas condições ideais não são atingidas, as enzimas têm sua eficácia comprometida. Os fatores que mais afetam a atividade enzimática são a temperatura e o pH. Por exemplo, no corpo humano, as enzimas trabalham melhor quando estamos em uma temperatura normal do corpo, em uma média de 36 graus Celsius. O aumento da temperatura promove maior agitação entre átomos e moléculas, podendo quebrar ligações proteicas mais fracas, fazendo com que a enzima perca sua estrutura. E temperaturas mais baixas dificultam a movimentação e interação das moléculas. Temos então um ponto de temperatura ótima, onde sua atividade é a máxima, operando com a aceleração máxima da reação. Enzimas que operam fora do corpo humano têm alta variabilidade nessa temperatura ótima. No caso do pH, também temos um ponto chamado de ótimo, onde sua atividade enzimática é a máxima. Nesse gráfico, podemos ver alguns exemplos. Muitas enzimas humanas operam em pH neutro, por volta de 7, como a amilase salivar. Porém, existem enzimas que operam melhor em pH ácido, como a pepsina, que tem seu pH ótimo próximo a 2. E outras que operam em pH básico, como a tripsina, que tem seu ponto ótimo próximo a 10. Quando o pH se distancia do pH ótimo, as ligações interespecíficas da molécula da enzima é alterada, comprometendo desde sua estrutura e função até a completa inativação enzimática, como nos casos da pepsina e da amilase salivar. Porém, se o pH retorna a uma faixa aceitável para tal enzima, ela pode ter suas estruturas refeitas e voltar a desempenhar sua função. Dito tudo isso, então como um substrato, que podemos entender como os reagentes de uma reação, se liga a uma enzima para que ocorra a catálise? Essa ligação é feita através do sítio ativo da enzima, onde ocorre a catálise. Uma forma fácil de compreender como isso ocorre é a utilização do modelo proposto por Emil Fischer, de 1894, conhecido como modelo da chave-fechadura. As enzimas apresentam uma região específica, que é o sítio ativo, onde o substrato vai se encaixar, formando um complexo enzima-substrato. No entanto, esse modelo era muito rígido. Uma teoria mais atual explica que algumas enzimas não têm um encaixe tão perfeito quanto se pensa, e alguns substratos podem induzir a uma alteração da conformação dessas enzimas. Porém, a alta especificidade das enzimas faz com que nem todos os autores concordem com a completa desutilização da teoria chave-fechadura. Essa nova teoria é chamada de encaixe induzido, que foi inicialmente desenvolvida por Koshland e outros colaboradores. Nessa teoria, temos que, através da complexação, um substrato induz uma mudança conformacional na subunidade da enzima com a qual interage, e considera a capacidade do substrato de selecionar ou induzir a modificação da estrutura tridimensional da enzima, ao mesmo tempo em que a enzima tem a propriedade de reconhecer uma ou um conjunto de conformações desse substrato. Dessa forma, o substrato está induzindo a enzima a adotar a conformação que é responsável pelo seu reconhecimento. Independente da teoria que consideramos, após a reação se completar, a enzima tem seu sítio ativo livre novamente para fazer novas ligações. A ligação entre o substrato e a enzima é do tipo não covalente, como as interações eletrostáticas, as pontes de hidrogênio, as interações de Van der Waals e as interações hidrofóbicas. Existe ainda outro sítio em algumas enzimas onde um efetor ou modulador se liga, regulando a atividade dessas enzimas através da regulação alostérica. Nesse caso, o efetor se liga ao que é chamado de sítio alostérico. Esse sítio na enzima pode ter função ativadora ou função inibidora e envolve uma alteração conformacional. E o que quer dizer essa alteração conformacional? No caso da inibição alostérica, a enzima tem um sítio ativo pronto para receber o substrato e quando o inibidor se liga a ele, o sítio ativo se altera, não podendo realizar mais a ligação. Já no caso da ativação alostérica, a enzima tem um sítio ativo deformado até realizar a ligação ao seu ativador e então poder se ligar ao substrato.
Portanto, o sítio alostérico é como se fosse um segundo sítio ativo, localizado em uma região distinta do sítio ativo em sua cadeia, onde esse modulador se liga ativando ou desativando a enzima. Porém, ele não a transforma, somente a regula. Alguns autores chamam o inibidor alostérico de modulador negativo e o ativador alostérico de modulador positivo. Além da inibição alostérica, existem outras substâncias que podem ser consideradas inibidores enzimáticos. A inibição enzimática pode ser inespecífica, quando o inibidor, como um agente desnaturante, diminui a atividade de todas as enzimas, ou específica, quando o inibidor diminui a atividade de uma única enzima ou de um grupo restrito de enzimas. No caso da inibição específica, ela ainda pode ser dividida em reversível ou irreversível. No caso da inibição reversível, elas ainda se dividem em competitivos, não competitivos e incompetitivos. No caso da inibição competitiva, o inibidor tem uma estrutura semelhante ao substrato da enzima e se liga ao seu sítio ativo, onde o substrato se ligaria para realizar a catálise. Dessa forma, a enzima não consegue realizar o processo catalítico, já que seu sítio ativo está ocupado. Daí vem seu nome, já que a substância compete com o substrato pelo sítio ativo. Já na inibição não competitiva, o inibidor pode se combinar a enzima livre ou com um complexo de enzima-substrato, porém das duas formas ela interfere na ação. Nesse caso, o inibidor liga-se a um sítio diferente do sítio ativo, em um segundo local na superfície enzimática, o que pode ocasionar uma deformação da enzima, de forma com que ela não forme o complexo enzima-substrato na velocidade usual, não se desdobrando para originar o produto, tornando o processo catalítico ineficiente. E a inibição incompetitiva se caracteriza pelo fato de o inibidor não se combinar à enzima livre e nem afetar sua reação com o substrato normal, porém, ele se combina com o complexo enzima-substrato para originar o complexo terciário inativo, que é incapaz de sofrer a etapa subsequente da reação para produzir o produto. Essas interrelações indicam que o grau de inibição pode aumentar à medida que se aumenta a concentração do substrato. Portanto, a presença de inibidores enzimáticos também influenciam na velocidade das reações químicas. Além disso, a velocidade de uma reação também depende da concentração de substrato presente e da concentração de enzimas. Na concentração de enzimas, a velocidade é proporcional à sua concentração, formando uma reta. Já na concentração de substrato, a velocidade forma uma hipérbole, chegando a um ponto de saturação onde a velocidade se torna constante. Em pequenas concentrações de substrato, a interação com as enzimas é mais difícil, tendo uma baixa velocidade de reação, enquanto altas quantidades aumentam as chances de interação com as moléculas presentes no meio. Se todas as enzimas já estiverem ocupadas, o aumento da concentração de substrato não mudará mais a velocidade. Nesse gráfico que temos, podemos encontrar o valor de Km, já que ele é definido como a concentração do substrato necessário para que a velocidade da reação seja metade da velocidade máxima. Então, tendo a velocidade máxima, que é um pouco acima do ponto de saturação, dividimos esse valor pela metade e descemos da curva até o eixo x, encontrando o valor de Km. O Km reflete na afinidade da enzima pelo substrato de forma inversa, ou seja, quanto menor o Km, maior será a afinidade da enzima pelo substrato, e quanto maior o Km, menor será a afinidade da enzima pelo substrato. Então, vamos demonstrar melhor como o Km afeta a afinidade através de duas curvas. Na primeira curva, demonstrando uma enzima com menor afinidade, dividimos a velocidade máxima pela metade. Dessa forma, encontramos o valor x de Km. Nessa outra curva, demonstrando uma enzima de maior afinidade, e na mesma metade de velocidade, encontramos o valor bem menor de Km. O valor de Km, então, pode ser utilizado para calcular a velocidade de uma reação com determinada concentração de substrato, através da equação de Michaelis-Menten, em homenagem ao bioquímico Leonor Michaelis e à cientista Maud Menten, que é dada pela seguinte fórmula: velocidade é igual à velocidade máxima vezes a concentração do substrato em molar
dividido pelo valor de km mais a concentração do substrato. Então, a partir dessa equação, conseguimos provar que o valor de km realmente é inverso à velocidade da reação, logo inversa à afinidade da enzima pelo substrato. Sabemos que o campo de estudo das enzimas é muito mais amplo do que conseguimos explicar aqui, porém acreditamos que com esse vídeo você consiga compreendê-las melhor.